se você está se sentindo desatento ou desatenta, sem concentração para os períodos de prova, ou se estiver empreendendo um novo projeto e precisa estar focado ou focada, ou até mesmo se você tem transtorno de déficit de atenção, seu corpo pode ajudar você a sentir-se melhor. Quer saber como isso é possível? Uma postura bastante simples, mas muito eficaz, vai impulsionar o seu cérebro para isso. Coloque-se de joelhos, com os quadris próximos aos pés. Coloque as mãos para frente e abaixe a cabeça, próximo aos joelhos. Se possível, eleve um pouco o quadril. Neste momento, você vai sentir o aumento da irrigação no seu rosto e cabeça. Tente manter essa postura pelo tempo que achar confortável. Se decidir incorporar esse exercício na sua rotina, o tempo de manutenção dessa postura vai aumentando naturalmente no decorrer dos dias. Esse tipo de postura melhora sua memória, sua oxigenação cerebral, ajuda a processar melhor as informações, ajuda o bem-estar pelo aumento dos níveis de endorfina nesse processo. Além disso, você aumentará a sensação de adequação ao meio em que vive, sentindo-se mais presente e autoconfiante. A única ressalva para a execução dessa tarefa é se você tiver hipertensão arterial, refluxo, glaucoma ou se estiver gestando. Continue seguindo as orientações do seu fisioterapeuta, psicólogo, médico ou nutricionista. Use esses exercícios como uma complementação positiva se estiver fazendo algum tratamento de saúde. Essa postura é baseada em uma pesquisa de Amy Cuddy, psicóloga de Harvard. Essa postura utiliza apenas alguns minutos do seu tempo e pode ajudá-lo ou ajudá-la a triunfar em seus desafios diários. Se estiver prestes a se apresentar em uma entrevista de emprego, tem uma prova decisiva ou encontrou um crush em algum lugar e quer se sentir confiante, seguro ou segura, você pode garantir que essa simples posição deixará o seu organismo preparado para isso. Amy chamou essa postura de posição de poder, que, se mantida pelo tempo necessário, é capaz de mudar os nossos níveis hormonais, influenciando nosso comportamento e emoções. Basta que antes de eventos desafiadores você se lembre que tem esse recurso. Aí, fique na posição ereta, peito estufado, eleve os 2 braços e respire lenta e profundamente. Mantenha essa posição por 3 minutos. Uma sugestão para quem tem dores nos ombros e não quer elevar os braços acima de 90 graus, basta colocar as mãos na cintura, assim como o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Amy Cuddy explica que nossa mente e corpo estão constantemente conversando, e esse exercício ajuda a aliviar a tristeza, gera confiança e nos faz vivenciar internamente a sensação de vitória. Querem saber como Amy chegou a essa conclusão? Ela observou profundamente movimentos e percebeu que os animais, por exemplo, adotam posturas expansivas quando querem comunicar força e poder. No caso dos humanos, quando conquistamos uma vitória, rapidamente elevamos os 2 braços ao mesmo tempo. Para entender o que acontece na nossa fisiologia corporal quando assumimos essa postura, em suas pesquisas, ela colocou um grupo de pessoas na posição cabisbaixa, com a cabeça e ombros anteriorizados. Manteve-os assim por 3 minutos e mediu através da saliva os níveis de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, e da testosterona, que é o hormônio ligado ao poder e dominância. Na postura cabisbaixa, o cortisol estava elevado e a testosterona em baixa. Sabiamente, Amy inverteu a posição, pediu aos participantes que adotassem a postura de poder e mediu novamente os 2 hormônios,
o do estresse e o da dominância. E concluiu que nessa postura expansiva a testosterona estava elevada enquanto o cortisol diminuía. É incrível constatar como a fisiologia do nosso corpo se alterou em consequência da postura. Você já imaginou garantir que seus hormônios de poder e dominância estarão em alta em apenas 3 minutos antes de você expor seu TCC de uma reunião importante ou de um encontro amoroso que você considera decisivo, por exemplo? Isso com apenas um gesto. Usufrua do potencial do seu corpo para influenciar a sua emoção e vibre felicidade. Aprofundando nas pesquisas de Amy Cuddy, vistas no vídeo anterior, sobre adotar a postura de poder, vale a pena lembrar que Amy também constatou que pessoas que dormiam em posturas mais expansivas acordavam menos ansiosas. Isso também vale para espreguiçar-se ao acordar. Sentar-se em posturas mais eretas e expansivas fazem você se sentir menos ansioso ou ansiosa. Para ilustrar isso, podemos pensar em uma pessoa na sala de espera de uma entrevista de emprego ou de um consultório médico. Ao invés de adotar uma postura retraída, você pode sentar-se em uma postura ereta. Isso eleva o seu humor, acalma e promove a autoconfiança. Isso é importante para cadeirantes, por exemplo, e para quem não consegue adotar a postura em pé, como demonstrado no primeiro vídeo. Outra curiosidade sobre posturas expansivas é que as pessoas que incorporam o hábito de posicionar-se com o peito aberto, sentados ou em pé ou caminhando, adquirem uma percepção diferente de viver. É como se o tempo se movesse sobre elas, e não ao contrário, dessa forma sentindo mais controle sobre a própria vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os efeitos positivos do autoabraço. Em meio à situação atual de pandemia, onde o distanciamento social faz-se necessário, podemos nos sentir um pouco desacalentados ou desencorajados. Porém, podemos usar recursos que minimizem esses efeitos. Encontrar conforto e apoio abraçando-se, embora pareça um pouco estranho, é um gesto muito eficaz. O objetivo do carinho é confortar, acalmar e encorajar. Quando nos autoabraçamos, nos reconectamos a nós mesmos. Neste momento, estamos utilizando nosso corpo para dizer à nossa mente que nos aceitamos como somos, de forma integral, e que somos gentis e cuidadosos com nós mesmos. Quando sentimos a sensação de autocuidado e autoaceitação, fica mais fácil aceitar e cuidar dos outros. Os efeitos que esse gesto terá sobre seu cérebro é de plenitude, realização e liberação de ocitocina, que também é chamado de hormônio do amor. Esse hormônio ajuda a reduzir o estresse, a pressão do dia a dia, diminui a raiva, ajuda a tratar a depressão. Um estudo feito em 2015 afirma que a ocitocina contribui para a recuperação até mesmo de doenças físicas. Para praticar o autoabraço, basta colocar as mãos sobre os ombros, em qualquer hora do dia ou antes de dormir. Pequenos gestos praticados diariamente ou em momentos difíceis podem ajudar a controlar suas emoções. Pense nisso. Continue seguindo a orientação do seu profissional de saúde e inclua bem-estar no seu dia a dia. Em meados de 1920, o médico fisiologista Edmund Jacobson observou pacientes com tensões musculares e fez uma importante constatação. Ele concluiu que esse grupo de pessoas apresentavam sintomas relacionados à ansiedade, como falta de ar, palpitação e distúrbios alimentares
com maior frequência do que as pessoas que tinham uma musculatura mais relaxada. Esses sintomas de ansiedade acabavam desencadeando irritação, pânico e depressão. Para ajudar esses pacientes, Jacobson criou uma técnica chamada relaxamento muscular progressivo. Esse método faz com que o indivíduo experimente 2 estados tônicos musculares, ou seja, um estado muscular muito tenso, hipertenso, e um estado muscular pouco tenso, ou seja, hipotenso. Desta forma, motivando a pessoa a desenvolver uma autopercepção à sua tensão muscular. Vejamos como funciona essa técnica na prática, mas antes de começar, lembre-se de não trancar a respiração durante as contrações musculares. Agora, sentado ou sentada em uma cadeira, deixe as pernas suspensas no ar e contrai os músculos durante 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E agora relaxe. Como está sentindo suas pernas agora? Tente perceber a diferença entre a tensão e a sensação que ela proporciona ao seu corpo e a sensação de relaxamento e o alívio que essa hipotensão muscular proporciona. Agora vamos tentar com os braços. Suspenda os braços no ar e contraia. Mantenha a contração por 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E relaxe. Aproveite o alívio que o relaxamento traz. Agora vamos tentar com os ombros. Contraia-os e mantenha assim por 5, 4, 3, 2, 1 e relaxe. Agora contraia todos os músculos da face. Mantenha-os em contração por 5, 4, 3, 2, 1. Solte e usufrua do alívio. Se preferir, pode tentar deitar-se em uma cama e contrair o corpo inteiro, em uma posição bem encolhidinha. Tensione tudo mesmo. Rosto, barriga, pernas, mantenha assim por 5 segundos e depois usufrua do relaxamento. É simples assim. Como é sentir a sensação de relaxamento? A próxima vez que fizer esse exercício, pode fazer cada série de contração de 5 segundos por 2 vezes. Você sabia que muitas pessoas utilizam esse método para evitar crises de pânico e ansiedade? E quanto mais praticar, mais relaxados seus músculos vão ficar, e assim aprimorará sua consciência corporal. Continue seguindo a orientação do seu profissional de saúde. Hoje vamos entender por que praticar o exercício da coerência cardíaca. Quando estamos muito ocupados, estressados e ansiosos, a nossa respiração fica curta e irregular. Essa é a respiração que temos quando estamos com medo e assustados. Esse tipo de respiração envia mensagem para o cérebro que estamos em perigo, ativando a amígdala cerebral e acionando o sistema de luta e fuga, aumentando assim os níveis de cortisol e adrenalina, que ficam altos e constantes, prejudicando nossa homeostase fisiológica, ou seja, nosso equilíbrio corpo e mente. Já quando respiramos tranquila e ritmadamente, enviamos a mensagem para o cérebro que não há perigo no ambiente e que está tudo bem. Assim, podemos relaxar. Isso aumenta os níveis de ocitocina e endorfina, que é o antídoto da adrenalina. E como já sabemos, a ocitocina é o hormônio do amor, que deixa a pessoa mais tranquila e sociável. Então, o que a coerência cardíaca faz de bom para o nosso corpo? Ela induz padrões hormonais mais saudáveis, te deixando mais equilibrado ou equilibrada. Essa técnica acontece através de uma frequência de respiração bem controlada.
que você precisa treinar por vários dias. Pode-se começar o treinamento com 5 a 10 minutos por dia. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Hoje vamos entender por que praticar exercícios para estimular o timo. O timo é um órgão imunológico que se localiza entre o coração e o osso externo. Nos bebês, essa glândula é muito grande, mas conforme vamos envelhecendo, essa glândula involui. A função do timo é produzir a timosina para maturar o linfócito T, que são células de defesa. Nossa imunidade atinge o ápice aos 20 anos e à medida que o timo vai atrofiando, a imunidade vai diminuindo e as patologias vão aumentando. Para poder estimular e dar uma acordadinha no seu timo, existem vários exercícios. Aqui vou ensinar um deles, que é bem fácil de fazer. Com a mão fechada, dê pequenas batidinhas nessa região, na região do osso externo, ou até pode imitar o Tarzan. Este é um exercício que vai ajudar o seu bem-estar e melhorar sua imunidade. Vamos praticar! É durante o período de sono que o organismo se restaura. Dormir bem repara os tecidos, o crescimento muscular e sintetiza proteínas. Nesse período, regulamos nosso metabolismo. Segundo o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, dormir é uma das formas mais eficazes de manter a saúde em dia. Estima-se que uma noite mal dormida pode aumentar até 30% a necessidade de insulina, somente de um dia para o outro,
pois é durante o sono que regulamos esse hormônio. É nas noites bem dormidas que reequilibramos o cortisol, que é o hormônio do estresse, e as glândulas suprarrenais, pois se não temos essa glândula funcionando adequadamente, precipitamos a irritabilidade, a dificuldade de concentração e a coordenação motora. É importante lembrar que o estresse não é somente a causa de problemas físicos, mas também afeta a nossa vida social, pois com o aumento do estresse, nossas relações, tanto pessoais como profissionais, podem ser prejudicadas. Diante disso, fica fácil relacionar que a privação de sono e noites mal dormidas afeta o nosso metabolismo como um todo, nos deixando mais cansados, lentos, predispostos a infecções, aumento de peso, diabetes, enfraquecimento do sistema imunológico. Talvez você já tenha ouvido falar que as crianças precisam dormir para crescer, e isso é verdade. É durante a infância que no período do sono liberamos o hormônio do crescimento. Outro hormônio importante liberado no sono são as leptinas, que controlam a saciedade, por exemplo. Estima-se que um adulto deva dormir em torno de 7 a 8 horas por dia, enquanto uma criança 11 horas. Portanto, não faça atividades de trabalho ou que exijam muita concentração à noite. Evite o consumo de cafeína após as 16, ingestão de bebidas alcoólicas e alimentos pesados e gordurosos. Evite atividades físicas intensas. Mantenha o quarto escuro, numa temperatura adequada e sem barulhos. Tente dormir no mínimo 7 horas por noite. Deixe os problemas um pouquinho para lá. Respeite o seu organismo, pois o sono é algo natural e necessário para o nosso corpo. Bons hábitos geram qualidade de vida e refletem no nosso dia a dia, desempenho e sucesso. O autor do livro A Terapia do Riso, Eduardo Lambert, afirma que sorrir e sentir alegria ajudam na resposta aos tratamentos médicos e os mecanismos naturais de autocura. O riso treme, vibra e relaxa nosso corpo, trazendo a sensação de bem-estar. Isso através de contrações voluntárias e involuntárias do mecanismo muscular, sob a influência de impulsos elétricos, transmitidos pelo ramo terminal do sétimo nervo craniano. Assim, 12 músculos da face são ativados. Já na gargalhada, utilizamos 24 músculos, além do diafragma e abdominais. Ocorre também um ligeiro aumento dos batimentos cardíacos. As respirações são mais curtas e menos ruidosas, melhorando a oxigenação cerebral. Pesquisas feitas nos Estados Unidos comprovam que a risada tem efeitos anestésicos e melhoram a imunidade do organismo. E é justamente por isso que acelera o processo de cura e diminui o tempo de internações. Além do riso ser definido como expressão psicomotora de alegria, prazer e outros sentimentos que se manifestam diante de contrações musculares, envolvendo várias respostas fisiológicas que influenciam diretamente na nossa recuperação física e mental diante de quadros de estresse e outras doenças. Quanto maior a intensidade da risada, maior será a produção de neurotransmissores que atuam diretamente na depressão, como endorfinas e serotonina. Então, para proteger essa saúde, comece a rir mais. Algo que pode ajudar é pensar em todas as coisas boas que você pretende fazer durante o dia. Tente observar coisas fora do padrão. Leia textos cômicos. Sorria para você mesmo em frente ao espelho. Seja mais flexível e menos sério no dia a dia. O otimismo é saudável e regenerador. Faz você observar possibilidades onde antes não existiam. Melhora as relações interpessoais, torna o dia a dia mais leve, menos estressante. Vale a pena tentar. Todo trauma que vivenciamos resulta em um tipo de dano, recorrente de um evento angustiante vivenciado pelo indivíduo, que se instala na mente ou nos tecidos do corpo. O trauma também pode ser o resultado de uma quantidade esmagadora de estresse, que excede a capacidade da pessoa de lidar com o problema ou integrar as emoções.
Acabamos nos sentindo desamparados e em um mundo perigoso e ameaçador. O trauma pode resultar em uma única experiência angustiante que ameace a nossa vida ou a segurança. Podem ocorrer em semanas, anos ou décadas, levando a consequências negativas a longo prazo. As reações de um evento traumático variam de um indivíduo para o outro. O que uma pessoa considera traumática, outra pessoa pode não considerar. Isso depende dos temperamentos, ambientes de cada um. Mas o que acontece no corpo quando vivenciamos algum trauma? Quando estamos diante de algo muito impactante ou difícil de solucionar, o nosso corpo aciona a amígdala cerebral, onde temos o sistema de luta e fuga. Assim, o nosso corpo envia mensagem para o cérebro que o ambiente é muito perigoso e precisamos sobreviver. Ao estarmos diante de um evento que o nosso corpo considera muito perigoso, normalmente fizemos a escolha de sobreviver. E para sobrevivermos, às vezes precisamos adquirir comportamentos que nos fazem adaptar às circunstâncias que não gostaríamos, mas por algum motivo são importantes. Acabamos nos adaptando para manter as condições sociais que temos, por exemplo. Mas como esses hábitos gerados pelos traumas podem afetar a nossa saúde? Vamos tentar explicar isso com um exemplo. Uma criança que só era vista e valorizada quando cuidava do irmãozinho mais novo, por exemplo, entende que precisa cuidar para ter valor. Essa criança talvez se torne um adulto cuidador, com o hábito de servir, que se conforma com a recompensa de ser útil servindo e esqueça a autorrealização, que é extremamente necessária para a nossa saúde física e mental. Esses hábitos que geramos para sobreviver podem nos levar à dependência emocional. A dependência emocional é um ganho secundário, que pode nos trazer conforto e segurança de não sermos abandonados e rejeitados por algum período. Mas ao longo do tempo, isso nos traz insatisfação. Essa insatisfação faz com que tenhamos a sensação que estamos vivendo a nossa vida simplesmente no automático, sem escolhas, sem prazer e sem autocuidado. Se você tem a consciência que tem algo mais faltando na sua vida, que pode ir mais além, e se sentir preso a velhos hábitos que sabe que deveriam mudar e de alguma forma insiste em mantê-los, procure analisar onde estão os seus ganhos secundários. Isso vale para qualquer hábito. Hábito de servir, hábitos errados quanto à nossa saúde, que impedem a nossa realização pessoal. Então vamos recapitular um pouquinho. Como esses hábitos gerados pelos traumas afetam a nossa saúde? Diante de um trauma, nossa mente e corpo criam um mecanismo de sobrevivência. É aí que nos deixamos de lado, deixamos o que é importante para nós de lado e acabamos vivendo em função das expectativas dos outros. Isso cria uma certa desordem, uma desordem na nossa saúde e realização. Acumulamos mágoas, rancores, conflitos, fracassos que fragilizam o nosso corpo, gerando dor e doenças. Tente tornar os reconhecimentos externos menos importantes. Cuide das suas necessidades pessoais. Tenha clareza do que você curte, do que você gosta e não gosta. Ao invés de carregar problemas alheios, encha-se de sonhos, desejos e diminua a necessidade de aprovação. Aposte 100% em você. Se dê o luxo de fazer as próprias escolhas. Tenha humildade para aprender, acertar e errar. Lembre-se que seu cérebro está criando um novo caminho, uma nova forma de aprender a fazer as coisas. Então, encha-se de autocompaixão. Recompense a si mesmo, fazendo algo que você gosta todo dia e vai sentir a saúde fluindo de você, de dentro para fora. Uma dica é se perguntar se ao fazer uma nova escolha você tem medo de desagradar alguém. Esses hábitos vêm de um caminho que o cérebro encontra de menos esforço e geralmente, ao apresentar um novo caminho para o cérebro, ele encontra um pouco de dificuldade, necessita um pouco de esforço para que sejamos adultos mais saudáveis.
The author of the book, The Laughter Therapy, Eduardo Lambert, says that smiling and feeling joy help in the response to the natural mechanism of self-healing. Laughter trembles, vibrates, and relaxes our body, bring a feeling of well-being through the voluntary and involuntary contractions of the muscles mechanisms under the influence of electrical impulses transmitted by the terminal branch of the 7th cranial nerve. Thus, 12 muscles are activated in the face. Researches made in USA prove that laughter also has anesthetic effects and increases the body's immunity. Therefore, it speeds up the healing process and reduces hospital stays. It is worth remembering, laughter is defined as a psychomotor expression of joy, pleasure, and other feelings, which are manifested in the face of muscle contractions, involving many psychological responses, which directly influence our physical and mental recovery in the face of distress or physical illness. The greater the intensity of the laugh, the greater the production of the neurotransmitters, which act directly on depression, such as endorphins and serotonin. So, to protect our health, start laughing more. Something that can help is to think all of the good things you want to do in your day. Try to observe not standard things that happen in daily. Read comic texts, smile to yourself in front of the mirror, be more flexible and less serious in everyday life. Optimism is healthy, regenerating, opens up new possibilities, improves interpersonal relationships, makes everyday life lighter and less stressful. It's worth a try. As nossas células, elas agem mecanicamente e independentemente apenas, ou elas recebem alguma influência do que pensamos e vivemos? E se isso acontece, como é possível? Como é possível um pensamento influenciar a atividade da célula? Para entendermos como isso é possível, precisamos ter clareza ou ao menos relembrar 3 conceitos. Faremos isso em 3 vídeos consecutivos, para que não se torne cansativo ou monótono, e também para que possamos processar e fixar cada informação. O médico endocrinologista e autor indiano-americano, defensor e propagador da medicina corpo e mente, afirma que somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Como pesquisadores modernos comprovam isso? Como nossos pensamentos e hábitos influenciam diretamente o funcionamento de nossas células e de todo o organismo, influenciando a nossa saúde de modo geral. Os conceitos que precisamos ter para entender isso são: o que é DNA? O que são organelas? E o que é epigenética? O DNA é uma molécula que está relacionado diretamente com características físicas e fisiológicas dos seres vivos. Ele se localiza no núcleo da célula e nas organelas. As organelas celulares são estruturas localizadas no citoplasma, que atuam no funcionamento da célula e apresentam uma grande variedade de funções. Mas todas essas funções possuem um objetivo principal: manter a célula viva e funcionando adequadamente. E o que é epigenética? São mecanismos bioquímicos complexos que alteram o funcionamento das células e até mesmo traços de hereditariedade, sem mexer diretamente no nosso DNA. Ajuda um pouco se conhecemos ou relacionamos com a origem da palavra, que vem do grego, sobre, em cima. Então, poderíamos dizer que epigenética é algo que está por cima da genética. Seria uma camada adicional de complexidade biológica, que é permeável a influências externas, como estresse, calor, frio e fome, entre outras coisas. Por exemplo, se o seu organismo precisa se adaptar à temperatura,
Quem vai organizar as suas células e ativar seus genes são os marcadores epigenéticos. E outra possibilidade é que a marcação epigenética possa ser passada de geração a geração. Há evidências que comprovam isso em seres humanos e animais. Um estudo demonstrou tendência à obesidade em netos de soldados holandeses que passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial. Tendo essas informações bem presentes, ficará fácil entender o que Bruce Lipton quis dizer em seu livro A Biologia da Crença. Ele irá nos explicar como a célula funciona diante das nossas percepções da realidade. Se você achou interessante ou ficou curioso com essa informação, pode assistir o próximo vídeo, com o link abaixo. Nesse vídeo, aguçamos a nossa curiosidade, como os nossos pensamentos influenciam nossa biologia, relembramos o que é DNA, organela e epigenética, e como marcadores genéticos podem nos ajudar a sobreviver a fatores ambientais e traumáticos, que podem nos afetar de forma transgeracional. Bom estudo e até o próximo vídeo! Para consolidar a informação entre DNA, epigenética e fatores externos, podemos ver uma ilustração que ajuda a esclarecer isso. Nesse vídeo que estamos vendo, temos uma placa de metal sobre uma caixa de som. Sobre uma placa de metal foi espalhado areia. Entretanto, a caixa de metal recebe a vibração do som. E dependendo da frequência do som, a areia se organiza de formas diferentes, não é mesmo? Poderíamos dizer que a areia representa a célula que contém o DNA e as organelas. A vibração que o som emite seriam as influências da epigenética sobre elas, reagindo diante de um estímulo externo, que é o som, que poderia ser o ambiente ou as emoções. No primeiro vídeo dessa série, despertamos a curiosidade de saber como a célula recebe nossos pensamentos e processa isso. E antes de conhecer os estudos de Bruce Lipton, que é um biólogo em desenvolvimento humano, notável por suas opiniões em epigenética, em seu livro A Biologia da Crença e em suas palestras, ele afirma que as crenças controlam a nossa biologia, ao invés do DNA e da herança genética que recebemos. Bruce explica que as células têm voltagem negativa no seu interior e voltagem positiva no exterior. Cada célula viva é como uma bateria com cerca de 1,4 volts. Então imagine que temos 50 trilhões de células no nosso corpo, vezes 1,4 volts. É o equivalente a 700 trilhões de volts de eletricidade no seu corpo agora mesmo. Com treinamento e meditação, você pode focar essa energia chamada Chi e usá-la para a cura. Pense que todas as funções que seu corpo apresenta estão presentes nas células, em todas elas. E onde há um órgão em seu corpo, existe uma organela, que é um órgão em miniatura. Estudos insistem em dizer que o núcleo é o cérebro da célula. O núcleo não é o cérebro, ele é uma gônada. Ele não controla a célula, ele reproduz as partes. Então, se você está morto e ainda tem seu corpo de proteínas, o que irá faltar para a célula funcionar? O sinal. Então, quando o sinal se liga a uma proteína, o que acontece com essa proteína? Essa proteína se acomoda e se move dentro da célula e se torna um comportamento. Está bem, mas se você tiver uma doença, o seu corpo não está certo. O que causa a doença? Vendo da perspectiva do que age sobre a célula, existem apenas duas coisas. Ou a proteína está ruim, ou o sinal está ruim. Pessoas com proteínas que não funcionam adequadamente podem apresentar problemas de nascença. Porém, apenas 5% da população mundial apresentam este problema, ou seja, 95% das pessoas deveria ter uma existência plena e saudável. Mas se você era uma pessoa bastante saudável e agora está doente, o que pode estar causando esse problema? Existem 3 maneiras de bagunçar o sinal que chega até a célula. O primeiro é um trauma, o segundo são toxinas e o terceiro é a forma pensamento, a mente. Como estamos construindo essa informação por etapas, no próximo vídeo vamos ver como esses 3 fatores modificam o sinal da célula. Bons estudos!
Espero que estejam gostando. Seguindo a sequência de vídeos sobre o estudo de Bruce Lipton, vamos descobrir quais os 3 fatores que interferem no sinal emitido à célula e precipitam doenças. Primeiramente, o sinal pode ser afetado se tivermos um trauma. Se você tiver uma queda ou um acidente e isso lhe ocasionar uma lesão nas costas, por exemplo, o sinal pode ser interferido. O segundo são as toxinas. Se a química não for adequada dentro do corpo, o sinal fica atrapalhado, pois está sendo transmitido através de químicas ruins. Isso impede o sinal de chegar adequadamente à célula, para que ela se organize bem. A terceira forma é o pensamento, a mente. Nesse caso, não há nada de errado com o seu corpo, ele está apenas enviando o sinal errado na hora errada. Então, se você altera o seu pensamento e sua mente, você muda a sua biologia. E a mente, é a principal causa das doenças no planeta hoje em dia. Agora chegamos a um ponto importante. Qual é a chave que controla a sua biologia? A percepção. E por que isso é tão relevante? Porque a sua fisiologia se adapta à sua forma de ver o mundo. Durante muito tempo, recebemos informações distorcidas, que dizem que um gene foi ativado e outro desativado. Dessa forma, parece que os genes tomam decisões, mas a simples verdade é: um gene é um projeto. O gene não controla. O gene nunca está ativado ou desativado. O gene é lido ou não lido. Diante disso, o que você acha que controla o sinal que chega até a célula? A percepção. Você não é vítima dos seus genes, porque você controla eles. Você sabia que um projeto de gene, sob a influência da epigenética, pode gerar 30.000 proteínas diferentes do projeto inicial? Então, você pode vir com bons genes e, em seguida, através do controle epigenético, criar diabetes, câncer, que não tem nada a ver com o controle dos seus genes, mas sim com o controle epigenético. Isso faz com que a responsabilidade da sua saúde esteja nas suas mãos, e você não é vítima dos seus genes. Mas ainda existe uma informação sendo divulgada que os genes controlam isso ou aquilo por causa disso ou daquilo, e as pessoas ficam nervosas sobre quais são os genes da sua família. E como Greg Braden também afirmou, se você procurar doença, você até pode criá-la através do controle epigenético, que pode ser passado de pais para filhos através dos genes, da memória desses genes. A grande diferença é que você pode mudar a sua epigenética a qualquer momento. Se você mudar a sua percepção, você muda a leitura dos seus genes. Isso não é incrível? E no próximo vídeo, veremos como a nossa comunidade de células se comportam sob a influência do pensamento. Espero que essa série de vídeos tenha despertado um novo olhar sobre a sua biologia corporal. Obrigada por acompanhar esse estudo. Você já se perguntou por que ficamos doentes? Greg Braden afirma que se procurarmos a doença, podemos criá-la através da epigenética, conforme estudamos nos vídeos anteriores, certo? Ficou claro que controlamos a epigenética através das percepções que temos do mundo, de nossas sensações internas e memórias celulares, por exemplo. Agora, como essas informações e processos fisiológicos funcionam orquestrando e organizando tudo isso no nosso organismo? Podemos começar olhando para nós mesmos e conscientizando que não somos uma entidade única, mas uma entidade de 50 trilhões de células. Mas como Bruce Lipton explica, é importante entender a palavra comunidade. Dentro desse conjunto, cada célula é inteligente e ela sozinha realiza mais atividades que o próprio cérebro. Uma molécula de DNA, por exemplo, está realizando milhões de funções por minuto. Mas quando cada uma dessas células inteligentes está em comunidade, elas abrem mão da inteligência pessoal e respondem à voz central. Nessa comunidade, as células devem seguir o que a voz central diz. E se a voz central diz para morrer,
elas morrerão. A voz central é a mente, que responde aos sinais do ambiente interno e externo. A função do cérebro é perceber os sinais, recebê-los e interpretá-los, para enviar informações às células, para assim controlar o ambiente e a genética. Resumindo, a função do cérebro é perceber o ambiente e as sensações internas e, a partir disso, criar a mente. Por isso, o que acreditamos sobre nossos tratamentos de saúde, sejam eles remédios, cirurgias ou qualquer outro tratamento, isso irá determinar o sucesso ou o fracasso desses tratamentos. Esse fato é comprovado através dos efeitos placebo e nocebo. Então, a crença faz parte integral da medicina. Mas a pergunta é: se somos capazes de sermos tão jovens e saudáveis, por que ficamos doentes? Uma das razões mais importantes é o estresse. A função dos hormônios do estresse é utilizar a energia do corpo para a luta ou fuga. Esses hormônios do estresse desligam as funções que serão necessárias para lutar e fugir. E o sistema imunológico é um dos mais importantes do corpo. Viram como isso acontece? O estresse desliga o sistema imunológico. Isso significa que cada um de nós, nesse momento, está infectado com quase todos os tipos de germes e doenças agora mesmo. Mas como o sistema imunológico está funcionando adequadamente, ele consegue lidar com esses germes parasitas, para que ele não se transforme em doença. Então, diante do estresse e pensamentos negativos, o sistema imunológico se abala. Os micro-organismos se proliferam e desenvolvem sintomas. Então, esse ponto de vista em que pegamos doenças não é completamente verdade. A doença, ela já está no nosso organismo e ela se manifesta pela fragilidade do sistema imunológico. Então, para obter a cura, é necessário tratar o sintoma e tratar também o estresse. Para manter o sistema imunológico funcionando bem, utilize no seu dia a dia ferramentas que aliviem o estresse, cuidando assim do seu sistema imunológico. Existem inúmeras ferramentas para isso. Algumas delas estão disponíveis nesse canal. Escolha a que seja mais conveniente para você e vibre saúde. Se você é um leitor de livros de autoajuda, vai perceber que quase todos esses livros ensinam você algum tipo de relaxamento. E você sabe por quê? Porque relaxando e harmonizando o corpo, harmonizamos também a nossa mente e pensamentos. Quando estamos sob estresse, tensão física ou mental, o corpo responde a isso, elevando a pressão arterial, a frequência cardíaca e até mesmo o intestino não funciona adequadamente. Os seus níveis de cortisol aumentam e a qualidade de sono diminui, diminuindo assim o seu foco para as atividades de vida diária, e sua imunidade também diminui. Poucas pessoas percebem, mas quando estamos em um estado de estresse, acontecem fenômenos quase imperceptíveis ao nosso corpo. Há um aumento do trabalho orgânico. Nossos sistemas corporais são colocados em estado de alerta, e isso aumenta a sensação de fadiga corporal e diminui a disposição no dia a dia. Acelera a mente, aumentando a agitação, e diminui o bem-estar do nosso corpo, assim como nos torna um pouco mais inflexíveis. Ficamos mais rígidos e intolerantes nas nossas opiniões. Controlar o estresse, principalmente diante de uma situação difícil, não é uma tarefa fácil, mas os benefícios são inúmeros para a saúde e bem-estar. O relaxamento reduz o cortisol, isso alivia as dores, a pressão arterial e o consumo de oxigênio no corpo. Você tem um sono mais reparador, de melhor qualidade, e as técnicas de relaxamento ajudam a mudar a atividade do sistema nervoso. Isso causa desaceleração dos batimentos cardíacos, a diminuição da pressão arterial e promove a sensação de bem-estar geral. O relaxamento interrompe as ondas cerebrais hiperativas. Quando elas estão hiperativas, essas ondas cerebrais ajudam a resolução de problemas, mas se estão ligadas o tempo todo, isso pode diminuir o seu foco e temos menos clareza nos pensamentos.
É preciso ter coerência nessas ondas cerebrais. De acordo com The American Physiological Association, uma meta-análise de mais de 300 estudos revela que o estresse crônico altera e diminui a imunidade, desde o combate a um simples resfriado até a prevenção de um câncer. Se incluído nos nossos hábitos a longo prazo, o relaxamento diminui problemas cardíacos e a pressão arterial. E então, como relaxar? Tente encaixar na sua rotina exercícios e hábitos de meditação, respiração e caminhadas ao ar livre. Nos seus trabalhos diários, foque apenas no que está fazendo. Isso aumenta a disposição, a sensação de bem-estar, impulsionando você a ter mais leveza no dia a dia, equilíbrio e satisfação mental e física. Isso explica porque os livros de autoajuda sempre sugerem o relaxamento. Então, se você se sente aliviado e feliz depois de um momento de descontração e relaxamento, você já sabe por quê. Desejo uma boa prática a todos. A microfisioterapia é um método criado por dois fisioterapeutas franceses, Benigni e Grosjean, na década de 80. Eles queriam saber o que mantém certos padrões de doença no corpo das pessoas. Por que algumas pessoas recebem um tratamento correto e o sintoma permanece? Por que as pessoas se curam e depois de alguns anos ou meses apresentam novamente os mesmos sintomas? Entre vários estudos, eles se basearam muito em embriogênese, que é o processo como o corpo se desenvolve e é formado. Diante disso, eles criaram mapas no corpo. O fisioterapeuta que trabalha com microfisioterapia percorre esses mapas com as mãos, através de toques sutis, onde identifica as lesões. Essas lesões apontam tudo o que você vivenciou e suas células reconheceram assim. Ah, isso é demais para mim! Ou seja, algo que você entrou em contato, uma toxina, por exemplo, uma experiência emocional traumática ou inusitada que o seu corpo reconheceu como agressivo. Essas experiências podem ficar impressas como uma memória nas suas células, alterando o bom funcionamento dessas células e fragilizando tecidos e órgãos. Na microfisioterapia, reconhecemos a capacidade que o corpo tem de se autorregular. Essa capacidade se torna evidente quando cortamos a pele, por exemplo, e depois ela cicatriza. Ou fraturamos um membro e o corpo trabalha na consolidação da fratura. O organismo trabalha sozinho, certo? Isso demonstra a autorregulação corporal. Mas dependendo da forma e intensidade que vivenciamos alguns eventos, o corpo sozinho não consegue lidar com isso, armazenando essa memória em algum tecido corporal. Quando isso acontece, a vitalidade do tecido diminui, interferindo na função do organismo, originando sintomas diversos. Então, de forma manual, com o paciente deitado na maca, através de toques sutis, a microfisioterapia identifica a falta de vitalidade nesses tecidos e faz os estímulos manuais necessários para que o organismo busque uma forma mais saudável de trabalhar, regulando a vitalidade dos tecidos corporais. Vamos procurar entender dessa forma. Se sofremos uma perda de um ente querido, por exemplo, e se isso foi muito difícil para o nosso organismo gerenciar, se este não teve vitalidade e não conseguiu se autorregular completamente, isso gera fragilidades no corpo, alterando o bom funcionamento dos tecidos corporais. Quando o fisioterapeuta identifica a falta de vitalidade, este fará estímulos específicos para que o corpo identifique essa área e comece a trabalhar no processo de autorregulação. O organismo precisa identificar o agressor para poder se defender. Essa fragilidade representa a causa primária, ou seja, onde a doença se instalou primeiramente no corpo. Uma dúvida recorrente sobre a microfisioterapia é: quando o fisioterapeuta identifica a falta de vitalidade no tecido por uma dificuldade de relacionamento que a pessoa vivenciou ou esteja vivenciando, a microfisioterapia vai resolver o seu problema dentro do relacionamento? Não. A microfisioterapia vai resolver o corpo, vai resolver no tecido o impacto que essas relações têm no seu organismo.
e assim dar ao paciente mais uma chance de se posicionar melhor e de se autorregular e autorregular o corpo diante dessa dificuldade ou conflito. E o relacionamento será resolvido pelo próprio indivíduo, com ajuda especializada. Agora, se você buscar a microfisioterapia por uma causa de dor física, por exemplo, uma dor no joelho, o fisioterapeuta não vai olhar somente o seu joelho, e sim para o indivíduo vivo, que recebe a influência dos pensamentos, situações, ambientes familiares e sociais que está inserido, facilitando a compreensão da história da dor e buscando essas informações através do toque, proporcionando estímulos que favoreçam essa autocura, porque solucionando a causa primária da doença, fica muito mais fácil resolver o sintoma. Nesse método, você faz de 1 a 3 consultas, com um intervalo de 30 a 60 dias entre elas. Mas por que esse intervalo entre as consultas? Porque estamos estimulando o corpo na sua capacidade de autorregulação e precisamos dar tempo para que ele trabalhe sobre isso, se reorganize, gerenciando adequadamente a função das células e tecidos, diante de uma nova informação. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Terei prazer em responder. Obrigada por assistir. Hoje vamos falar um pouquinho sobre exercício físico e como ele atua na depressão. É comum associarmos a falta de ânimo, fraqueza, falta de força de vontade à palavra depressão. Mas depressão é uma doença que pode levar à morte e está associada a um distúrbio neurobiológico. Isso pelas alterações de alguns neurotransmissores no cérebro e atinge cerca de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo 17 milhões no Brasil. As causas da depressão podem ser fatores externos, como eventos emocionais impactantes, rotinas exaustivas. Isso tudo atua nos neurotransmissores cerebrais, que podem causar danos como baixa autoestima, sentimento de culpa, ideias destrutivas, falta de libido, apatia e fadiga em excesso, o que pode levar a anemia, suicídio, entre outros. Normalmente, essa doença é tratada com antidepressivos e terapia, mas há como associar abordagens alternativas, como exercícios, por exemplo. Estudos importantes mostram uma associação entre atividade física e exercício, ou seja, condicionamento físico à depressão. Ou seja, quanto menos condicionamento físico você tiver, mais suscetível você está à depressão. Quando estamos concentrados no exercício físico, é mais difícil se distrair ou pensar em excesso, e você se distrai de pensamentos tristes. É por isso que quando você termina uma atividade física, você se sente mais leve, com a cabeça mais fluida. É comum para quem está deprimido sentir um grande peso nas atividades de vida diária e muito cansaço. Na renomada revista de medicina The Exercise Cure, se houvesse uma medicação que replicasse todos os benefícios do exercício físico, essa seria a droga mais bem cotada do mercado. O exercício que mais funciona é o aeróbico e aquele que te encoraja a fazer coisas novas. O cérebro está sempre aprendendo e criando novos caminhos cerebrais. Busque um exercício que lhe dê prazer e que lhe faça aprender. É dessa forma que você vai alterar a sua química cerebral e até mesmo a nossa estrutura cerebral. Você sabia que é através da aprendizagem motora que o cérebro se desenvolveu como é hoje? E não por causa do pensamento, mas sim por causa dos movimentos. É o movimento e a coordenação que desenvolve o cérebro. Liberando nossos movimentos e tendo confiança neles, nos tornamos mais livres para pensar e sair de padrões rígidos de pensamento. Eduardo Rocha, que é um renomado educador físico, especialista em exercícios para a mente, afirma que o exercício físico é fundamental para o tratamento da depressão, pois atua diretamente no córtex pré-frontal, que é a região do cérebro ligada à tomada de decisão e planejamento. Isso atua diretamente na depressão
e melhora a memória, assim como a capacidade cognitiva, atenção e planejamento. Sabe como isso acontece dentro do nosso corpo? O exercício ajuda a irrigar e oxigenar microvasos sanguíneos do córtex pré-frontal, aumentando e criando novos vasos nessa região. Isso tudo comprovado através de ressonância magnética e outros exames. Os exercícios aeróbicos são os mais indicados nesse caso. Outra coisa que acontece no cérebro durante o exercício físico é a ativação do hipocampo. O hipocampo é onde se produz neurônios, ou seja, é onde se criam novos neurônios. Estudos sobre demência e Alzheimer fundamentam essa afirmação. O exercício aeróbico sistematizado vai hipertrofiar, através de reações químicas, o hipocampo, fazendo com que nasçam novos neurônios. E é aí que a estrutura cerebral se torna muito mais potente. Mas o que são exercícios aeróbicos? São aqueles que há uso de oxigênio para gerar energia durante a prática. Eles são realizados por um período mais longo, pouco mais de intensidade, uma intensidade de leve a moderada, como por exemplo, caminhadas, corridas, pedaladas, dança e etc. Busque um exercício aeróbico que faça você se divertir, potencialize seu cérebro e deixe a depressão bem longe de você. Bom vídeo e obrigada por assistir. A adrenalina é um dos hormônios fundamentais para nos ajudar a lutar ou fugir diante do perigo. Quando esse hormônio se eleva, a pressão arterial aumenta e a frequência cardíaca se eleva drasticamente. E o nosso corpo tem essa reação por causa do aumento do fluxo de adrenalina. Em condições normais, as pessoas reagem a uma ameaça com aumento temporário de seus hormônios de estresse. Quando a ameaça termina, esses hormônios se dissipam e o corpo volta ao normal. Mas se você manifesta constantemente irritabilidade, problemas de memória e atenção, hiperreatividade e transtornos do sono, significa que seus hormônios de estresse estão constantemente altos. E isso acarreta muitos problemas de saúde a longo prazo. Os músculos ficam constantemente mais tensos para ação, prontos para atacar. Os órgãos vão ficando frágeis e desgastados até expressar doenças, diante desses sentimentos e situações intoleráveis. Para diminuir os hormônios do estresse, utilize o treinamento da coerência cardíaca. Pode clicar nesse link do canal. Envolva-se com passatempos descontraídos e prazerosos. Cuide do seu sono, diminua a autocobrança e a exigência consigo mesmo e com os outros. Espero que tenham gostado da dica. Obrigada por assistir. Van der Kolk, no seu livro O Corpo Guarda Marcas, fala sobre o trauma e os seus efeitos. Ele usa a neurociência moderna para demonstrar que o trauma afeta fisicamente o cérebro e o corpo, causando ansiedade, raiva e incapacidade de se concentrar. E além disso, Van der Kolk traz esperança e inspiração para os que sofreram traumas e para quem cuida deles. Um desses recursos é o efeito da atenção plena sobre a mente. Ele afirma que a essência da recuperação é a autoconsciência. Quando prestamos atenção em nossas sensações físicas, podemos reconhecer o fluxo e o refluxo das nossas emoções e, com isso, controlá-las melhor, nos mostrando que nossas sensações corporais são transitórias. É frequente que traumatizados tenham medo de sensações, e o inimigo agora não é mais o criminoso, mas as sensações físicas. O medo de ser subjugado por sensações desconfortáveis mantém o corpo congelado e a mente bloqueada, o que faz a pessoa se sentir desamparada e com medo. Grande parte do mundo sensorial dessa pessoa permanece interditada. Mas o que podemos fazer quando sentimos sensações desagradáveis no corpo e nas emoções? O primeiro passo é rotulá-las. Como, por exemplo, quando fico ansioso, experimento a sensação de aperto no peito. Então, concentre-se nessa sensação
e comece a respirar levemente, suavemente. E veja como o simples fato de respirar pode acalmar o seu sistema nervoso parasimpático, desacionando o sistema de luta e fuga do cérebro. Van der Kolk quis dizer que se aprendermos a observar e tolerar reações físicas, podemos tolerá-las, porque tomamos consciência que essas reações se alteram no corpo o tempo todo. O próximo passo é observar a interação entre os pensamentos e sensações físicas. Quer entender como os pensamentos se registram no corpo? Pensamentos como minha mãe me ama ou meu namorado terminou comigo produzem sensações diferentes, não é mesmo? Perceber como seu corpo se organiza em determinadas emoções ou memórias favorece a liberação dessas sensações e impulsos que um dia você bloqueou a fim de sobreviver. Pesquisas iniciadas em 1979, com base no mindfulness, ou seja, atenção plena, para aliviar o estresse, comprovam que existe um efeito positivo sobre os numerosos sintomas psiquiátricos, psicossomáticos e relacionados ao estresse, como depressão e dor crônica. Essa prática tem efeitos benéficos sobre a saúde física, a resposta imune, a pressão sanguínea e os níveis de cortisol, além de ativar regiões cerebrais envolvidas na regulação emocional e também propiciar mudanças em regiões relacionadas com a percepção corporal e o medo, além de diminuir a atividade da amígdala, que é o sistema de luta e fuga do cérebro, o que reduz as reações possíveis desencadeadoras de raiva, medo e hiperreatividade. É tão simples e eficaz que vale a pena tentar. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Você sabia que memórias de paralisação e impotência ficam armazenadas no corpo de diversas formas? Uma delas pode ser tensão muscular, negligência, sensação de desintegração das áreas afetadas, como cabeça, costas e ombros, em casos de acidente, por exemplo, e vagina, reto, em casos de abuso sexual. Segundo Van der Kolk, a vida de muitos sobreviventes do trauma passa a ser guiada em torno de neutralizar e suportar experiências sensoriais indesejadas. E as pessoas que sobreviveram a esses traumas podem se tornar hábeis em se auto-entorpecer. Eles iniciam uma busca sem fim de algum tratamento que lhes dê alívio temporário e recebem vários diagnósticos que acabam definindo suas realidades, mas nunca encontram a causa real desses sintomas, que é a tentativa de enfrentar o trauma. Se você ou alguém que você conhece enfrentam essa realidade, ajude-o a entender e conversar com seu corpo, sem julgamentos, somente observando sensações ou os transtornos que essa dor ou sensação lhe trazem. Depois, pode-se regular o estado de alerta, com atenção na respiração e na prática de exercícios prazerosos. Yoga pode ser uma boa alternativa. Se você estiver sempre em estado de alerta, procurando perigo no ambiente, tente não pensar na pior das possibilidades logo de início. Você vai notar que conscientizando a respiração, unindo a consciência do que está sentindo, vai te ajudar a assumir o controle da sua própria fisiologia. Bom vídeo e obrigada por assistir!
Dormir de conchinha é uma prática muito comum entre casais apaixonados e é uma das posições mais esperadas pelas pessoas que querem um relacionamento. E é uma das posições que mais praticamos pelas pessoas que temos afeição. Essa prática faz com que nos sintamos confortáveis, acolhidos e seguros. Mostramos que estamos muito próximos e essa união causa um bem-estar inexplicável. Embora considerada apenas um ato romântico, ela tem muitos efeitos no nosso bem-estar físico e mental. Dormir de conchinha com outras pessoas também exige cuidados para que a noite seja relaxante e de boa qualidade de sono. Isso evita doenças cardiovasculares, diabetes, envelhecimento precoce e depressão. Já se estamos à vontade e aconchegados, atenuamos tudo isso. Quer saber por quê? Porque quando estamos de conchinha, uma grande extensão de pele entra em contato com a pele da outra pessoa, o que ajuda a produzir ocitocina. As vantagens desse hormônio é que também é chamado de hormônio da fidelidade e combate inflamações e ajuda o sistema digestivo a funcionar melhor. Melhora a intimidade do casal e ainda nos dias frios nos mantém com a temperatura corporal adequada. Aproveite e usufrua das vantagens dessa posição. Bom vídeo. Obrigada por assistir. Meu nome é Clarissa Tomás e eu sou fisioterapeuta curiosa em estudar como corpo, posturas e hábitos podem influenciar o nosso humor e emoções. E através disso eu descobri que hábitos mais emocionais, mais saudáveis também podem trazer uma saúde mais forte. Mas isso nos leva a uma importante reflexão. Se na vida moderna o estresse é praticamente inevitável e isso prejudica tanto a nossa saúde física e emocional, como podemos manter uma certa leveza no dia a dia e um certo alívio desse estresse? É justamente por isso que pensei em dicas práticas e completamente aplicáveis para atenuarmos esse problema e conservarmos a nossa saúde física e emocional. Primeiramente, eu vou dar a dica e depois eu vou explicar porque ela, mesmo sendo tão simples, funciona. Quero propor que hoje você escolha algo que costuma fazer, como dirigir, lavar a louça, caminhar de um setor para o outro no trabalho, pode ser qualquer atividade rotineira. Se você escolheu a atividade de dirigir, por exemplo, tente sentir o banco, se está confortável, quais as partes do corpo estão apoiadas no banco, qual a sensação da mão no volante, qual a sensação da música tocando no rádio ou dos sons do ambiente. Observe os seus ombros se estão tensos e relaxe. Curta a viagem. Se você escolheu a atividade de lavar a louça, por exemplo, sinta a temperatura da água, a textura dos objetos, a espuma da esponja, o barulho da água. Não pense em tudo que tem para fazer, a discussão que teve ontem ou tudo que tem para resolver. Só faça a atividade. Se você escolheu o ato de caminhar de um lugar para o outro dentro do seu ambiente de trabalho, observe os seus ombros e mandíbulas. Solte eles. Veja como está a sua respiração. Sem julgamento, só observe. Sinta o pé encostando no chão, o movimento dos quadris, os braços balançando. E se os pensamentos fugirem, o que é completamente normal, não pense imediatamente, eu não consigo. O truque é simplesmente trazer gentilmente a atenção de volta para a respiração e prestar atenção no que está acontecendo no agora. Você pode fazer isso em qualquer atividade que escolher. Sabe por que isso funciona? Porque nesse momento você vai estar enviando um recado para o seu cérebro, corpo e emoções. Que não existe problema, não existe ameaça, que é apenas esse momento. E isso te conecta diretamente com a tua autoconsciência. A autoconsciência está diretamente ligada à força vital. Ela diminui os hormônios do estresse e regula naturalmente a fisiologia. É como se seu corpo entendesse que você tem consciência das necessidades dele. A musculatura relaxa, os hormônios do estresse diminuem. Sabe aquela tensão que fica sobre seus ombros? Ela diminui. E nesse momento, nada de ruim está acontecendo. Nem o que passou nesse momento, as coisas ruins que aconteceram no passado, não estão ali. Isso vai adequar
naturalmente a sua fisiologia. Não fique buscando essa sensação de bem-estar, de leveza, de relaxamento muscular. Isso acontecerá naturalmente conforme a sua fisiologia for se regulando. Então preste atenção no que você está fazendo em cada momento. Bora tentar! Você sabe por que tantos famosos estão recorrendo ao MDR como terapia? E também amplamente utilizada em soldados sobreviventes do Vietnã. Se você já viveu uma situação horrível e desenvolveu sintomas psicológicos, como flashbacks, que são imagens e sensações do passado que surgem sem controle na nossa vida atual, no cotidiano, e apresenta tristeza profunda e problemas de sono, o EMDR pode lhe ajudar. Essa terapia foi estudada e comprovada para reverter e controlar os efeitos do estresse pós-traumático. Se você sobreviveu a assaltos, foi vítima de abuso sexual, sobreviveu ao bullying, essas experiências ficam armazenadas no nosso cérebro emocional e isso pode desencadear problemas de autoestima, autodesvalorização, sentimento de impotência, desânimo e dissociação. Os movimentos oculares e os toques alternados do EMDR atuam diretamente na área do trauma e na área da concentração para o cotidiano, para nossas atividades de vida diária. E o que se espera é que a nossa memória fique mais turva, embaçada e se torne distante, sem toda a carga emocional do momento do trauma, o que proporciona uma facilidade de encontrar resoluções para esse problema. Isso vai refletir na sua vida, diminuindo os flashbacks, melhorando a autoestima, diminui a sensação de impotência, a depressão, permitindo que você desfrute do momento atual. Quer saber como esse processo acontece no seu cérebro? Assista o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Para muitos, chorar pode parecer um sinal de fraqueza. Pode aparentar fragilidade, frustração, derrota, mas quem chora tem a coragem de demonstrar seus sentimentos. Derramar algumas lágrimas pode ser útil em alguns aspectos, se está vivendo um momento de tensão. Afinal, no início da nossa vida, chorar garantia nossa sobrevivência. O choro libera líquidos através do sistema lacrimal. A lágrima é um composto formado de água, sais minerais, anticorpos, lipídios, hormônios e enzimas. Durante o choro, ocorre a contração de alguns músculos do rosto e vocalizações, assim como alguns soluços, que envolvem a contração do diafragma e promove uma inspiração e expiração muito intensa, que hiperoxigena o nosso cérebro. Mas o que pode melhorar no nosso corpo e emoções quando choramos? Chorar é uma maneira que o organismo encontra para equilibrar as emoções, pois o choro libera 2 tipos de hormônios que funcionam como anestésicos naturais e têm a capacidade de aliviar a dor. Claro, lágrimas durante uma reunião de trabalho, por exemplo, não são muito adequadas. Chorar compulsivamente também deve ser observado, pois se você tem depressão, o choro não vai lhe fazer sentir melhor. Mas aquele choro que desabafa, aquela corridinha ao banheiro para derramar algumas lágrimas pode ajudar, pois alivia a tensão do sistema nervoso. Você pode perceber que depois de uma crise de choro, nos sentimos mais relaxados. O corpo tem um relaxamento geral, pois alivia o sistema nervoso. Isso diminui a frequência dos batimentos cardíacos, que pode estar alterada pela tensão. O ritmo da respiração volta ao normal e reduz a contração involuntária dos músculos, que deixam eles tensos, doloridos. Assim, seu corpo desfruta de um alívio, a ansiedade diminui. Sabemos que situações de tristeza, estresse ou nervosismo aumentam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que prejudica a nossa imunidade, facilitando doenças. Mas as lágrimas escorrem parte desses hormônios de estresse, aqueles que estão em excesso, juntamente com algumas toxinas acumuladas durante o período de tensão. Isso é uma incrível limpeza no organismo e protege o sistema imunológico. Muitas vezes, nos momentos de tensão, não conseguimos nos alimentar direito. Podemos até ter distúrbios intestinais, mas o choro tira a sensação de enjoo e ânsia de vômito. Outra vantagenzinha é que quando estamos chorando, mostramos que
Precisamos de alguém por perto. Isso não representa um sinal de fraqueza. Só quer dizer que estamos suportando demais sozinhos. As pessoas ao seu redor acabam acolhendo mais. E está tudo bem não ser autossuficiente o tempo inteiro. Alguns acham que chorar é vitimização ou que o choro não resolve nada. Mas sabemos que ao liberar algumas lágrimas, estamos estimulando a produção das endorfinas, hormônios capazes de aliviar a dor e promover uma sensação de bem-estar. Isso pode resolver muita coisa, não é mesmo? Agora podemos entender por que o nosso organismo tem esse recurso do choro. Ele pode não levar os seus problemas embora, mas aliviando o seu corpo, a sua mente fica mais apta para enxergar as coisas com clareza e encontrar soluções mais precisas, proporcionando uma sensação de liberação emocional. Quem é corajoso para sentir, para estar vivo, chora. Lembre-se que as lágrimas não roladas podem se transformar em sintomas. Esses sintomas podem se transformar em doenças. Então, saiba rolar algumas lagriminhas de vez em quando, que não faz mal nenhum. Faz muito bem. Permita que seu corpo usufrua desse recurso para fazer a sua emoção sentir melhor. Não seja tão exigente com você mesmo. Permita-se chorar, demonstrar emoções e não se esqueça que também é permitido chorar de alegria. O aroma inconfundível e único de chuva ativa nosso olfato, que é um dos sentidos mais intimamente ligados com a memória e as emoções. Quando inalamos esse cheirinho característico, os receptores levam as partículas do odor até o bulbo olfatório, no cérebro, que, quando processadas, liberamos neurotransmissores como dopamina e serotonina, que são associadas ao prazer e ao bem-estar emocional. A chuva também pode evocar lembranças específicas em cada pessoa, o que causa diferentes respostas emocionais. Se você teve momentos felizes na chuva em sua infância, por exemplo, poderá reviver o sentimento de frescor, renovação, conforto e calma. Porém, se quando chovia, você passava frio, chegava com a roupa úmida na escola, você pode não se sentir tão bem com esse cheiro. São tantos os estímulos físicos que acionam tantas emoções e reações químicas no nosso corpo e atuam em nossas mentes, e eles são tão simples de encontrar. A natureza é abundante nisso. Então, que tal criarmos lindas e divertidas memórias na chuva? Os adultos também podem. Obrigada por assistir. Você sabia quais são os benefícios emocionais do orgasmo? Além de liberar ocitocina, conhecido como hormônio do amor, ele acelera e melhora a circulação do sangue para todo o corpo. Alivia as dores, fortalece o assoalho pélvico, estimula o coração, melhora a imunidade, a qualidade do sono, libera e retém por mais tempo os hormônios de bem-estar, como serotonina e endorfina, o que contribui para a redução da ansiedade e depressão. Funciona então como um antidepressivo natural. Pesquisas indicam que o orgasmo pode diminuir a incidência de câncer de mama e próstata, qualidades necessárias para ser de depressão, por exemplo. Durante o orgasmo, o cérebro trabalha arduamente para produzir uma série de diferentes neurotransmissores, como a dopamina, relacionadas com o sentimento de prazer, desejo e motivação. É segregada pela glândula pituitária. A ocitocina é liberada pelo hipotálamo, que promove a sensação de afeto, ajudando a manter o cérebro e as emoções saudáveis. Desfrutando de relacionamentos e momentos agradáveis, seu cérebro, corpo e mente agradecem. Outros benefícios no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Temos a tendência de achar que o orgasmo é o melhor benefício que o sexo traz, que pode melhorar um pouco o humor e a pele, mas os reflexos de um bom momento íntimo vão além disso. Além de promover regulações emocionais, melhora os vínculos entre casais, ajuda o fortalecimento dos ossos, atua como uma drenagem e como um exercício físico. Para a saúde emocional, o corpo nos proporciona, através do orgasmo,
alívio da ansiedade, respostas positivas em caso de depressão leve, melhora a autoconfiança, gera vínculos para formar família, ajuda na mudança de hábitos, expande a consciência, amplia a capacidade intuitiva e de realizar desejos. O psicólogo americano Barry Komisaruk, professor da Universidade de Nova Jersey, que passou 30 dos seus 72 anos investigando os benefícios do prazer sexual e do bem-estar das mulheres, demonstra em seu último estudo que o clímax estimula todas as áreas do cérebro e tenta encontrar possíveis usos terapêuticos para o estímulo vaginal. Durante as suas pesquisas, Barry colocou seus pacientes em câmaras de ressonância magnética com a recomendação de estimular suas partes íntimas até alcançar o orgasmo. O monitoramento cerebral desse processo o levou a algumas conclusões interessantes, que Barry compartilhou em uma entrevista à BBC. Ele diz que durante o orgasmo há um aumento impressionante do fluxo de sangue no cérebro, melhorando o nível de oxigênio e outros nutrientes muito benéficos para o cérebro. Barry permitiu que seus pacientes fizessem análise do próprio cérebro ao vivo. Ele quis entender se, observando esse processo, fica mais fácil controlá-lo. Há uma zona cerebral chamada núcleo accumbens, que é a área do prazer. Essa área é ativada pela nicotina, pelo chocolate e pela cocaína, e também pelos orgasmos. Barry quer saber como podemos ensinar a nós mesmos a aumentar conscientemente as atividades do núcleo accumbens, observando seu funcionamento. E que efeito isso teria em pacientes com depressão, ansiedade, como ajudar a liberar maus hábitos, como vícios negativos. Muitas mulheres relatam a ele que utilizam a estimulação vaginal para reduzir o mal-estar durante a menstruação ou a dor provocada pela prática de esportes, e que isso funciona muito bem para elas. Bom, diante dessas informações, que aumenta a atividade do núcleo accumbens, que melhora a ativação e a oxigenação cerebral, podemos constatar que melhora a consciência, a nossa autopercepção, nos tornamos mais aptas a fazer mudanças de hábitos ruins e muito mais fácil atingir metas e objetivos. Vamos lá, pessoal!